Então, meus amigos, já fizemos a prece, já agradecemos. Vamos passar a palavra agora à nossa amiga Gilney. Obrigada. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Que bom estarmos aqui reunidos novamente, né, para falarmos de doutrina espírita, que nada mais é do que os ensinamentos de Jesus explicados pelos espíritos, né, e compilados por Kardec. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos falar da preparação do espírito para voltar à Terra, ou seja, do prelúdio da volta à Terra. Prelúdio, preparação, né? Prelúdio, exercício prévio para se fazer alguma coisa. E quando, né, nós estamos aqui encarnados, nós temos a certeza que um dia desencarnaremos, né? Nós temos, isso é fatal. Nós vamos um dia desencarnar, graças a Deus, né? Mas quando o espírito está na erraticidade, desencarnado, ele também tem a certeza de que um dia ele vai voltar à Terra ou a outra órbita, ele vai encarnar novamente, né? Só não sabe quando, mas ele também tem essa certeza. Porém, assim como nós sabemos, né, que um dia daqui partiremos, mas não temos a data precisa, os espíritos desencarnados também não têm essa certeza. Eles não sabem que vão voltar, né, para uma experiência material no dia tal. Eles não têm. E não sabem realmente quando aqui chegarão em missão, em prova ou expiação. Mas eles têm esse pressentimento, né? Mas todos nós, encarnados e desencarnados, entendemos que iremos e voltaremos a encarnar e a desencarnar quantas vezes forem necessárias. Porque é assim que nós evoluímos. É através dessas experiências, né, que nós vamos colocando em prática o que aprendemos e vamos realmente caminhando na nossa evolução. E se encarnar é uma necessidade do espírito, porque encarnamos para educar o nosso espírito, né? Desencarnar também é uma necessidade do nosso corpo físico, né? Sabemos que com o tempo a nossa matéria que vai se deteriorando, né? É muito triste constatar isso, né? Mas nós que já passamos da tarde para nós estamos passando para a noite, realmente vamos percebendo isso. As limitações do nosso corpo físico, né? Já não somos mais aqueles que faziam determinadas coisas com mais naturalidade, né? Com mais facilidade, né? Então, realmente, o nosso corpo físico vai se deteriorando, né? Mas o nosso espírito não, o nosso espírito é para sempre. Cada vez mais evoluído, ele vai caminhando, né? E concluímos que a partir do momento em que fomos criados, a nossa meta realmente é a evolução contínua. Porque a lei é do progresso, e como eu já disse, é através das sucessivas reencarnações que nós vamos nos melhorando. Então, nós temos que entender que não tem só vida espiritual, só vida material, a vida. Nós fomos criados, o nosso espírito, não é? Ele pode progredir tanto na vida espiritual, estudando, trabalhando, como aqui na vida material, onde ele vem exercitar tudo que ele está aprendendo, né? Vem colocar em prática, vem provar a ele mesmo que ele é capaz de superar algumas deficiências morais. E assim vamos nós nos aperfeiçoando, né? E assim como nós, aqui encarnados, temos alguns, né? Aqui ninguém tem medo de morrer, né? Alguns desencarnados têm medo de nascer. Porque muitos deles ficam se perguntando, né? O que eu vou encontrar na Terra? Será que eu sou capaz de encarnar novamente, né? Assim como nós também nos perguntamos.
O que será que eu vou encontrar na vida espiritual? Porque nós queremos logo que Eurípides esteja nos esperando, Bezerra de Menezes, nós queremos essa comitiva, né? Para nós. Mas nos esquecemos que temos que fazer jus a elas, né? É o nosso esforço que vai direcionar a nossa viagem de volta. Então, essa expectativa de como reencarnarei ou como desencarnarei é recíproca, né? Tanto do desencarnado como do encarnado. E sabedores que somos, que precisamos de reencarnar para crescer, né? Nós, sabedores também de que na pátria espiritual não há descanso, não há colônia para aposentados, não há nada que possa nos levar àquela acomodação, não é? Que às vezes queremos. Nós já não somos mais aqueles que, diante do desencarne de alguém, dizemos: ah, que bom, que ele vai descansar, descanse em paz. Quem ainda pensa assim, lamento informar que está muito enganado. Espírito não descansa, né? Não há realmente nada que nos leve, pelas informações que a gente tem do mundo espiritual, que nos leve a pensar que fiquemos deitados eternamente, ou tocando harpa, né? Ou enrolando cachinho, virando anjo. Como nós sempre dizemos, a progressiva já chegou no céu e quase não tem mais anjo para enrolar cachinho, né? Não tem. Então, realmente temos que trabalhar mesmo por nossa evolução, né? Porque a tarefa é só nossa. E, encarnados ou desencarnados, estamos sempre trabalhando. Até porque Jesus, quando foi questionado, né, por curar aos sábados, o que ele disse? Meu Pai trabalha, meu Pai cria todos os dias. E se Deus trabalha todos os dias, nós não teremos folga, né? E isso é muito bom, porque é através do trabalho que nós vamos evoluindo. Lá no mundo espiritual, na pátria espiritual, e aqui também. E nós devemos sempre, quando, né, formos dormir, conversar com o nosso anjo da guarda, conversar com os nossos mentores, conversar com a espiritualidade de luz e pedir que durante o nosso sono, né, que é quando o nosso espírito se desliga, né, do corpo, que nós possamos, na espiritualidade, trabalharmos, estudarmos, enfim, progredirmos. E enquanto encarnados, nós costumamos pensar muito nos preparativos para a nossa volta, né? Às vezes dizemos assim, eu já cuidei de todo o meu enterro, já escolhi o meu caixão, já escolhi o meu jazigo, eu não vou dar trabalho para ninguém. Eu posso morrer em paz. Realmente, quando a gente toma essas precauções que são necessárias, né, nós aliviamos realmente o trabalho de quem aqui está. Mas isso não é tudo, isso não é realmente o nosso preparo para a nossa viagem de volta, né? O que vai preparar a nossa viagem de volta é o nosso coração limpo, é a nossa consciência tranquila, é a nossa certeza que fizemos tudo o que pudemos enquanto aqui encarnados para cumprir o nosso planejamento reencarnatório, né? Para seguir os ensinamentos de Jesus. E nós que já frequentamos aqui a Casa Espírita, que já ouvimos, né, falar dos ensinamentos de Jesus, porque praticar, né, aí já é mais complicado para muitos de nós, mas nós já sabemos que é através da prática do bem, do amor ao próximo, que nós realmente vamos ter assim, uma viagem de volta de primeira classe, né? Então, prestemos atenção ao preparativo que temos aqui no mundo material, mas não nos descuidemos do principal, que é a preparação para a nossa viagem de volta, né? E então é a limpeza do nosso espírito, é a limpeza do nosso coração que vai realmente nos proporcionar uma volta mais serena. Isso daqui para lá.
E de lá para cá, assim como não sabemos quando vamos morrer, porque chegamos aqui com prazo de validade, não sabemos quando ele acaba, né? Os espíritos também não sabem exatamente quando vão reencarnar, né? E quem quiser saber mais a respeito, nós estamos falando hoje das perguntas do número 330 a 336 do Livro dos Espíritos, né? Obrigada. Então, mesmo assim, não são todos os espíritos que se preocupam com a sua volta. Muitos nem querem saber. Ficam indiferentes, né? Achando que podem postergar a volta ao mundo material. Mas nós sabemos que há um momento em que nós somos obrigados a reencarnar, queiramos ou não, né? Mas, como nem sempre fazemos o que queremos, ou queremos o que fazemos, aqui estamos todos nós aqui, né? Reunidos nesse planeta para cumprir um planejamento que foi feito, não é? Por isso que mesmo entre os menos evoluídos, as encarnações se fazem automaticamente. Espírito que fica postergando a sua vinda ao mundo material, chega um momento em que tem que vir, né? E aí vem triste, né? Aí vem de mal com a vida, aí vem revoltado, né? E às vezes não aproveita essa oportunidade, esse voto de confiança que Deus dá a cada um de nós, né? A partir do momento em que Ele permite mais uma reencarnação nossa. Por isso que nós temos que prestar muita atenção ao nosso caminhar. Porque realmente a nossa reencarnação é um voto de confiança de Deus em cada um de nós. É como se Deus nos dissesse, vai, estou lhe dando mais uma chance, eu confio em você. Não é? Mas os mais adiantados têm pressa de encarnar, porque eles querem cada vez chegar mais rápido à angelitude. Então vejam a importância do estudo, vejam a importância da prática de tudo que nós aprendemos. Vejam a importância do exemplo, não é? Temos que evoluir, mas temos que evoluir com consciência, não é? Estamos avançando tecnologicamente muito rápido. Nas ciências também, a medicina está muito adiantada, mas depende só do nosso desenvolvimento moral, é que faremos bom uso do nosso avanço tecnológico, do nosso avanço científico. Então, temos que prestar atenção, não é? Porque, como os mais adiantados têm pressa em evoluir, os menos adiantados vão realmente retardando a sua chegada aqui. É como se o doente fosse recusar o remédio. E, às vezes, nós nos pegamos realmente, né, como aquele doente que vai ao médico, né, o médico receita, né, determinados remédios, não toma um remédio e quer ficar bom. Isso acontece com muitos que vêm aqui à casa espírita, achando que a casa espírita vai resolver os seus problemas. Aí fica 2 meses, 3 meses aqui, toma passe, bebe água, fala, eu vou sair daquela casa, ela é muito fraca, não resolveu o meu problema. Casa espírita não resolve problema de ninguém. Casa espírita nos fortalece, nos mostra o caminho, não é? Nos dá o que podemos fazer, nos dá a percepção do que podemos fazer para melhorarmos o nosso caminhar, para resolver o nosso problema. A casa espírita nos ajuda, assim como Deus nos ajuda também, mas a tarefa é nossa. Somos nós. Pois é, ela nos capacita exatamente para que nós possamos enfrentar e vencer ou não aquele problema. Porque às vezes também não é o momento de nós vencermos aquela situação, não é?
Então, a casa espírita é o nosso grande suporte, mas as atitudes são nossas, né? E os instrutores espirituais nos dizem que os espíritos mais esclarecidos podem escolher, né, ou pedir o tipo de corpo com que querem reencarnar, o tipo de situações que eles vão enfrentar quando encarnados, né? E podem pedir, inclusive, imperfeições no corpo. Porque o espírito adiantado, ele já entende que as dificuldades são, na verdade, alavancas para o nosso crescimento. Um espírito menos, né, adiantado acha que isso é um sofrimento, mas o espírito adiantado já sabe, né, que é através das dificuldades que nós evoluímos, é através da superação que nós vamos evoluir, é através da maneira com que vamos encarar as nossas dificuldades, né? Se vamos ter aquela resignação ativa ou se vamos ter aquela revolta. Nós temos um exemplo bem interessante de resignação ativa e de superação. O Amazonas, né? Hércules. O Amazonas Hércules, para quem o conheceu, né? Ele passou a vida dele praticamente toda lá no Curupaiti, porque ele foi acometido, né, de hanseníase, e ele era todo assim, mutilado. Ele estava até numa cadeira de rodas já, né, sem os dedos, sem os membros inferiores, com o rosto já deformado, mas ele tinha um sorriso. Ele tinha uma alegria que até nos envergonhava. Quando nós achávamos que estávamos com um problema muito sério, ele aparecia com aquele sorriso, trabalhando, ajudando ao outro. Então, esse aproveitou a dificuldade, né? Não se revoltou. Como se diz popularmente, pegou o limão e fez uma limonada. Né? E é esse, né, esse olhar que nós temos que ter para as nossas dificuldades. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para superar as nossas dificuldades e aprender também com elas, né? Tirar proveito disso. E eles continuam dizendo, os espíritos continuam nos dizendo, que Deus, na sua infinita sabedoria, destina o corpo adequado àquele espírito, levando em consideração suas capacidades e suas necessidades. Daí não podemos recusar o corpo que recebermos, porque ele realmente é feito de acordo com as nossas necessidades e com a nossa capacidade. Temos exatamente tudo o que precisamos para evoluir quando aqui encarnados, né? E a alma está sempre designada, está sempre adequada àquele corpo. Então, não adianta nós reclamarmos, nós sofrermos, né? Estamos vivendo numa época em que as pessoas estão, sei lá, parece que estão enlouquecidas. Botox, muita cirurgia plástica. O Brasil é campeão em cirurgia plástica. Nos esquecendo que temos o corpo que realmente precisamos, né, para evoluir. E em nosso lar, André Luiz reforça, e a dona Ivone Pereira também, nas obras dela, né, nos diz que há realmente na espiritualidade um departamento que cuida da nossa reencarnação, não é? Onde são estudadas as necessidades de quem volta à Terra, como um corpo deficiente ou não, a doença necessária, a família adequada, o país que vai nos ajudar, a cidade a desenvolver, né? Que vai nos ajudar a desenvolver o nosso caminhar, né, evolutivo, né? As condições financeiras, então, tudo é pensado. Não chegamos aqui porque despencamos de uma cordinha, né? Porque a gente tem a ideia sempre que a gente vem do céu, né? Não despencamos, não caímos aqui de paraquedas. Cada reencarnação nossa é planejada pela espiritualidade, né?
Ah, então se eu venho com uma, quem vem com uma deficiência ou quem vem com uma doença é castigo? Não. É justiça divina, lúcida, que vem nos ajudar, né? Vem nos dar todos os meios para que nós possamos evoluir. Inclusive, né, com coisas que nós achamos, com situações que nós achamos que Deus não nos ama. Como é que um filho nasce perfeito, o outro nasce com uma deficiência física, mental, não é? E o Chico, eu me lembrei de uma história que o Chico contava, que ilustra bem, né, a bondade de Deus, a lucidez da justiça divina para conosco, querendo nos proteger e nós não percebemos. O Chico conta que uma vez ele foi procurado por uma mãe desesperada, né, porque o filho dela, desde que nasceu, vivia em cadeira de rodas. Mas, como a doença dele, a paralisia dele foi progredindo, ele não conseguia mais ficar sentado, ele passaria a viver deitado numa cama. E ela foi pedir ao Chico, pelo amor de Deus, né, que pedisse aos guias, né, que acho que todos os guias, que fizesse com que o filho dela voltasse a sentar. E aí o Emanuel disse para o Chico, olha, diz para ela que o filho dela, em várias reencarnações, suicidou-se. E nesta encarnação que ele está vivendo agora, ele já está com o pensamento de se jogar com cadeira e tudo naquele rio próximo da casa dela. Então, por isso que ele foi para a cama, para não cometer novamente um desatino. Então, é esse olhar que nós temos que ter, de perceber que Deus não nos pune, Deus não nos castiga, Deus nos ajuda. E, às vezes, uma situação que nós achamos que é tão ruim para nós, na verdade, é uma bênção. Né? Então, tenhamos fé em Deus, que está sempre nos amparando, que é um Pai de amor. Nós que somos filhos do seu amor, né, não podemos ser castigados, né? Não somos punidos. Pelo contrário, nós somos ajudados, orientados pela espiritualidade. Mas, às vezes, nós não prestamos atenção e achamos que Deus, né, é injusto. Né? Então, é a misericórdia divina atuando a nosso favor. E os espíritos também nos dizem que não há duas reencarnações iguais. Até porque, né, como a lei é de progresso, mesmo que seja um pouquinho só, nós progredimos a cada encarnação. Não é? Então, quando nós nos sentirmos, né, assim, revoltados perante as situações que a vida nos apresenta, não fiquemos revoltados. Peçamos a Deus compreensão, né? Porque, às vezes, nós somos aqueles que ficamos pedindo uma coisa a Deus. Deus sabe que aquilo não vai ser bom para nós, mas nós queremos. Então, temos que ter muito cuidado com o que pedimos a Deus, porque, às vezes, Ele nos atende. E aí nós vamos perceber que aquilo que nós tanto queríamos não era realmente o melhor para nós. Então, nós temos que pedir sempre que Deus faça o que nós, né, precisamos, que Deus nos dê o que necessitamos e que nos dê força para entendermos os desígnios divinos. Né? Então, sabedores de que os trabalhadores espirituais fazem um planejamento meticuloso para a nossa reencarnação, nós temos que nos fazer uma pergunta. Por que nós, que chegamos aqui com tudo que precisamos, com o nosso kit reencarnatório completo, né? Planejamento reencarnatório, corpo necessário, família necessária, né? Emprego, país, cidade, tudo para evoluirmos, nós ainda às vezes somos aqueles revoltados, aqueles tristes, aqueles desgostosos com a vida. Né? Temos que nos perguntar por que nós que chegamos aqui com tudo
que precisamos para a nossa evolução, ainda estamos descontentes com a vida que temos, né? Quando, segundo a nossa ótica, né, tudo está correndo bem materialmente, né, nós costumamos dizer, eu estou com a vida que pedi a Deus. Tudo bem, né? Está tudo tranquilo. Quando nós falamos isso, às vezes nós estamos nos esquecendo daquelas dificuldades que pedimos lá no nosso planejamento reencarnatório, quando ainda na pátria espiritual, né? Quando confiantes em nós, talvez sejamos aqueles que tenham dito, né? Pode me botar com aquela família de novo, que agora eu vou ser calmo, vou ser paciente, né? Pode me colocar com aquela família difícil, eu me garanto. Pode me colocar com aquela dificuldade material, financeira. Não, eu já vi como é que é o negócio, agora eu vou acertar. A espiritualidade diz, calma, uma coisinha de cada vez. Não, agora eu estou pronto. Aí, chegando aqui, às vezes, por mínimas coisas, nós nos achamos tão infelizes e nos perguntamos, por que Deus faz isso comigo? Né? Quando devíamos nos perguntar, por que será que eu estou atravessando essa fase difícil? O que eu tenho que fazer para me melhorar, não é? Então, nós temos que entender que a nossa dificuldade não é sofrimento. E superar uma dificuldade é uma evolução conquistada. E o que se conquista não se perde. O que se ganha, às vezes, se perde, mas o que se conquista, não. Né? E as virtudes que nós vamos conquistando irão conosco para sempre. Então, nós temos que ter esse cuidado, principalmente nos nossos momentos difíceis, de não nos desequilibrarmos, de pararmos para pensar como poderemos sair dessa situação, pedir ajuda à espiritualidade que sempre vem. Joana nos diz que a ajuda espiritual vem sempre 10 minutos antes de nós tomarmos uma atitude intempestiva, às vezes. Mas nós não esperamos. Nós queremos tudo rápido, né? E lembremos-nos também que o Mestre Jesus não veio nos trazer, né, aquela palavra de concordância com as nossas imperfeições morais. Não, Jesus veio nos ensinar o caminho da luz, o caminho do amor para chegarmos até o Pai, não é? E nos ensinando as regras do bem viver, as regras do conviver, nos mostrando que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Estamos todos num planeta de provas e expiações com o mesmo propósito, educar o nosso espírito. E precisamos uns dos outros para evoluir. Ninguém evolui sozinho, não é? Mas para que eu possa, né, realmente evoluir, eu tenho que me autoconhecer. E aí nós, às vezes, né, ouvimos alguém dizer assim, mas toda vez que eu vou assistir palestra, é autoconhecimento, reforma íntima e caridade. Então, aquele que achar que sempre que vem aqui só ouve isso, é bom se perguntar, eu estou fazendo tudo que eu ouço na casa espírita realmente? Eu estou tentando me autoconhecer? Né? Eu estou me esforçando para me perceber como um ser ainda não imperfeito, porque Deus não faz nada imperfeito, mas um ser a caminho da perfeição moral, não é? O que é que eu estou fazendo com o que eu ouço na casa espírita? Porque realmente, se nós não fizermos esse exercício, que é muito doloroso, para responder à pergunta, quem sou eu? Né? Nos darmos conta de que se realmente somos aqueles para com os outros como gostaríamos que o outro fosse para conosco. Será que nós já somos esses? Será que nós somos pessoas cordatas, compreensivas, pessoas pacíficas? Não é? Então, é só através da nossa consciência sobre nós mesmos
é que nós vamos admitir as nossas falhas morais e vamos, sim, consertar o que precisa ser, né, consertado, para que nós possamos realmente caminhar com mais leveza, com mais serenidade. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado. Ah, mas é assim mesmo, está todo mundo desequilibrado. Não, não podemos entrar nessa sintonia. Vamos procurar nos equilibrar. Nós podemos mudar a sintonia do planeta, mas só através da transformação de cada um de nós. Não adianta nós querermos que o outro faça, que o outro seja pacífico. Nós é que temos que, né, promover essa transformação moral em cada um de nós. Porque chegamos aqui com tudo o que precisamos para evoluir. E Jesus veio nos dizer que só amando-nos é que vamos, né, evoluir. Mas nós, às vezes, por distração, ouvimos armando-nos, né? E somos capazes realmente de nos armar através do pensamento negativo contra um irmão, né? E assim estamos atrasando não só a nossa evolução, como a evolução do planeta. Eu costumo lembrar sempre do que o Simonetti diz num dos livros dele, de que o astronauta russo disse que a Terra era azul, né? Mas um espírito mandou uma mensagem para o Simonetti dizendo que o astronauta viu a Terra azul porque viu com os olhos humanos, os olhos materiais. Porque se ele visse com os olhos espirituais, o nosso planeta, que é de provas e expiações, ainda está envolto por uma camada cinza, mas que pode se transformar numa camada branca, azul, transparente, né? Se for o caso, mas só através de cada um de nós, da nossa sintonia no bem, da nossa sintonia com amor, não é? Somos nós que temos que fazer isso. Ah, mas eu sozinho? Você sozinho. É cada um de nós sozinho. Não podemos esperar que o outro faça. Nós é que temos que fazê-lo, né? E nós que chegamos aqui, né, já com todo esse cabedal de conhecimentos que a doutrina espírita já nos dá, chegamos com tudo que Jesus veio nos trazer, essa lei de amor, né? O que é que estamos fazendo com o que sabemos, né? O que nós estamos usando para lutar esse bom combate que é contra nós mesmos? Porque, às vezes, nós não percebemos que nós temos que lutar contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. E ficamos, né, com sentimentos negativos, de ódio, de rancor, de vingança, de mágoa, né? Sentimentos que atrasam a nossa evolução, que fazem com que nós percamos a luta contra nós mesmos, né? E o que estamos fazendo com os recursos que Jesus nos deu? De amor, de paz, de compreensão, de perdão, de alegria. Jesus era uma pessoa muito alegre, né? Jesus, ele ia, como eu digo sempre, ele era arroz de festa, ele ia a casamento, batizado, se convidava para ir para a casa dos outros. Ô, Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa, né? E toda vez que eu leio isso e que eu lembro dessa situação, eu não posso deixar de fazer aqui uma observação. Imagine a mulher do Zaqueu, né? Zaqueu chegando em casa todo feliz. Olha, capricha aí que Jesus veio jantar conosco. Aí ela toda feliz, e aí ele dizia assim, não, mas ele não vem sozinho não, ele vem trazendo mais 12. Vocês já pensaram? Né? Nós, mulheres, fazer, né, de repente uma janta para 12, 13 no caso, né? Mas essa brincadeira, meus irmãos, é para nós percebermos como Jesus está próximo do nosso dia a dia. Não coloquemos Jesus naquele pedestal distante de nós. Jesus está aqui, junto a nós a todo momento, né?
Mas voltando aqui, estamos usando todas essas ferramentas de amor, de paz, de fraternidade que Jesus veio nos trazer para que nós convivamos melhor uns com os outros, né? Como, por exemplo, perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. E aí nós nos pegamos, né, às vezes, rezando o Pai Nosso que estás nos céus, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofendem. Aí já pensou se Deus diz assim para a gente, o quê? Repete esse pedacinho de novo aí. Aí nós, distraídos, né? Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofendem. Aí Deus perguntasse para nós, você já perdoou aquele colega de trabalho que você diz que fez uma ingratidão que você não vai esquecer jamais? Já perdoou aquele membro da sua família, né? Que fez também uma coisa que você disse que vai levar para o túmulo? Porque tem gente que é bem dramático, quer levar para o túmulo, não é? Ai, coitado de quem for carregar esse caixão tão pesado. Tudo ele leva para o túmulo, né? Vai chegar mal, né? Vai fazer a viagem às escuras, né? Então, prestemos atenção às nossas palavras, às nossas preces. Prestemos atenção aos nossos pensamentos, às nossas ações, porque às vezes não sabemos o que estamos falando, né? E às vezes nem sabemos o que estamos fazendo, né? Porque temos que ter em mente que o orai e vigiai que Jesus falou é para nós. É para sempre, é para todo instante. Nós temos que ter essa precaução conosco. Porque sabemos que temos todas as potencialidades do bem dentro de nós. Mas se nós não despertarmos isso, né, o mal, né, vai atrapalhar a nossa evolução. Então, nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher entre o bem e o mal. E aí eu me lembro daquela história dos 2 cães, né, que muitos já ouviram, né? O mestre falando que dentro de nós temos duas forças, a do bem e a do mal. E aí, um discípulo, né, vou cortar a história por causa do tempo, diz esse mestre, eu sinto que eu tenho dentro de mim como se fossem 2 cães, um do bem, outro do mal. Qual dos 2 vai vencer? E o mestre responde, aquele que você alimentar melhor. Né? E aí, nós nos perguntamos, né? Será que algum de nós aqui é capaz de alimentar o seu corpo com comida estragada? Em sã consciência, nenhum de nós faz isso. Mas todos nós aqui, com certeza, ainda somos capazes de alimentar o nosso espírito com pensamentos ruins, de ódio, de vingança, de mágoa, de tristeza, de melancolia. Pensamentos que vão fazendo mal ao nosso corpo espiritual, não é? E depois vai, né, partir para o corpo material. Então, prestemos atenção nisso, né? Vigiemos realmente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque nós que já somos, né, aqueles que estão se esforçando para sermos verdadeiros espíritas, temos que nos perguntar o que nós podemos fazer para ajudar Jesus enquanto estamos aqui reencarnados, já que recebemos essa bênção da reencarnação. O que podemos fazer para ajudar a Jesus? Nós podemos tudo. Tudo que estiver ao nosso alcance. Nas mínimas ações. Não esperemos ações grandiosas para ajudar a modificar o planeta. Podemos modificar o dia de uma pessoa que às vezes está triste, mal-humorada, né? Com um bom dia, com um sorriso, com um abraço, com um silêncio, com uma palavra de apoio, né? Sem precisar botar a mão no bolso.
Que muitos acham que só podem ajudar colocando a mão no bolso. Ah, quando eu tirar na loto, não vai existir mais pobre. Primeiro que isso nunca vai acontecer, não é? Então, não esperemos, né, grandes atitudes. É nas pequenas atitudes que nós vamos exercitando o bem, até que o bem vai se tornar na nossa vida uma coisa normal, né? Nós ainda costumamos exaltar quem devolve uma carteira perdida, né? Quem socorre alguém que estava caído na rua, mas isso tem que ser, né, natural, porque é da lei de Deus, é da lei de amor, não é? Então, prestemos atenção ao que estamos fazendo com essa oportunidade que Deus está nos dando para agirmos sempre dentro da lei divina. Porque para agir fora da lei divina, nós somos rápidos, não é? Ah, comigo é assim, bateu, levou. Mas para fazermos o bem, somos mais lentos. Na hora de fazermos um bem, ficamos nos questionando. Será que vale a pena? Será que ele merece? O que eu vou ganhar com isso? Né? Às vezes nós nos perguntamos, antes de tomar uma atitude no bem. E aí também eu me lembrei de um pensamento que diz, ame-me quando eu menos merecer. Porque é exatamente neste momento que eu mais preciso de você. Trazendo isso para a nossa doutrina, nós temos que, já que rezamos tanto pelos que sofrem, temos que rezar pelos que fazem sofrer. Porque muitos até conhecem a lei divina, mas não querem praticar. Deixam para depois. Outros nem conhecem. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que acordam, não tem quem lhe dê um bom dia, quem lhe dê um abraço, não tem um lugar para tomar um café da manhã, né? E nós, que já frequentamos a casa espírita, que já temos todo um certo conhecimento da doutrina de Jesus, às vezes praticamos atos, né, que nos envergonhamos. Mas exigimos do outro que vive na rua, porque não mora na rua, ninguém mora, porque rua não é lugar para ninguém morar. Aquele que vive na rua, né, nós queremos dele uma atitude de amor. Quando nós ainda não somos capazes de ter realmente somente atitudes de amor, né? Mas temos que nos esforçar, porque Deus confiou em cada um de nós. Jesus veio até nós confiando que um dia todos nós seguiremos integralmente os seus ensinamentos, né? Então, nós temos que, o que nós podemos fazer? Agir no bem, orar pela paz, orar por nossos governantes, orar, enfim, pelo planeta. Podemos fazer muito, sim. E então, chegamos também à conclusão que Deus, né, não quer, nem Deus nem Jesus, quer que nós fiquemos dependentes deles. Jesus veio nos ensinar como caminhar, né? Ele não veio caminhar por nós. Escutávamos sempre dizer, Jesus veio nos salvar. E nós, né, entendíamos que podíamos fazer tudo que Jesus ia nos salvar. Mas vem a doutrina espírita e diz que não é bem assim. Jesus veio nos mostrar o caminho da salvação. Mas somos nós que temos que percorrê-lo. Então, Deus não quer, nem Jesus quer essa dependência nossa. Ele quer, né, a nossa libertação. E aí eu me lembrei também de uma historinha, a professora gosta muito de historinha, né? Mas daquele monge que ia numa estrada de barro, né? Tinha chovido, estava muita lama, ele ia com seus discípulos, aí encontrou um caminhão atolado. E o caminhoneiro chorando assim na beira da estrada, sentado chorando, e pedindo, Deus, tira meu caminhão do atoleiro. Esse caminhão é com ele que eu ganho o sustento da minha família. Ai, Deus, tira meu caminhão daqui. O monge passou com os discípulos direto. Mais adiante, outro caminhão atolado. Só que o caminhoneiro estava empurrando o caminhão
esbravejando, né? Mas fazendo a parte dele, empurrando o caminhão, pedindo: Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda a tirar esse caminhão do atoleiro. Mas ele estava empurrando o caminhão. Aí o monge falou: vamos ajudar a ele. E eles ajudaram, e o caminhão saiu do atoleiro e eles continuaram. Aí um dos discípulos resolveu perguntar: por que nós não ajudamos aquele primeiro que estava chorando e ajudamos a esse que estava empurrando o caminhão, mas estava esbravejando contra Deus e pedindo que Deus mandasse alguém para ajudá-lo? Né? E o monge falou: exatamente por isso. Porque aquele estava querendo que Deus fizesse a parte dele. E para ele. Mas o outro não. O outro estava fazendo a parte dele, mas pedindo a ajuda de Deus. E Deus nos mandou, né? Nós fomos lá, ajudamos a ele e ele seguiu. E é isso que nós temos que pensar, que refletir. Deus, Jesus, espíritos de luz, né? Nossos mentores, nossos anjos da guarda, seja que nome nós possamos dar a eles, eles nos ajudam. Mas somos nós que temos que fazer a nossa parte. Nós que temos que caminhar com nossos próprios pés, porque nós temos tudo o que precisamos para evoluir, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quanto mais nós progredirmos, melhores seremos. Estamos vivenciando hoje esse presente que foi construído, sabemos, né, no passado. E também no presente estamos construindo o nosso futuro, né? E sabemos, como Jesus nos diz, que é só através do amor. É por amor que Deus nos dá a chance de mais uma encarnação. É por amor que somos ajudados no nosso planejamento reencarnatório. Santo Agostinho nos dizia que a melhor medida do amor é o amor sem medida. E é esse amor que Jesus vem nos ensinar, esse amor incondicional, né, que, se praticado, vai fazer com que retornemos melhor à pátria espiritual e também, quando tivermos que reencarnar, também ficaremos, né, num lugar melhor, numa posição melhor, espiritualmente, materialmente, não é? No sentido de superar as nossas dificuldades, né? E nós, espíritas, realmente não podemos ser mais aqueles que se incomodam diante das dificuldades. Já ouvimos falar e já estamos aprendendo, é só prestar atenção à nossa vida, né? Que as dificuldades realmente são alavancas para o nosso progresso. Tenho certeza que todos nós aqui já passamos por muitas dificuldades na nossa vida. E estamos aqui, fortes novamente, superamos aquele momento difícil, não é? Por quê? Porque confiamos. Confiamos em nós, confiamos em Deus. Assim como Deus confia também em nós, não é? Nós temos que confiar, somos capazes. Jesus nos disse que somos a luz do mundo, que somos o sal da terra, que podemos fazer o que ele fez e muito mais. Mas temos que nos capacitar. Não podemos ficar esperando que o outro faça a nossa tarefa, que Jesus faça a nossa tarefa, que a casa espírita faça a nossa tarefa, não. Temos que colocar a mão na massa, né? Porque o Consolador já chegou, não temos mais desculpa. Um momentinho. Já sabemos como caminhar, né? A doutrina espírita esmiuça bem. E mesmo assim, nós ainda temos dificuldades para entender. Para praticar, então, nem se fala, né? Mas, para que não tenhamos mais dúvidas sobre a palavra de Jesus, o Espírito de verdade já nos alerta. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, né? Instruí-vos, eis o segundo. O amor é o trabalho, o serviço no bem,
O fora da caridade não há salvação, que é o lema da nossa doutrina, não é? E a instrução é a leitura, é o estudo, é o conhecimento, é o que nos ajuda a direcionar, não é? Mas entendamos que amor sem estudo favorece o coração, mas dificulta a nossa ascensão para Deus. Porque nós temos que saber amar. Às vezes, né, temos aquele amor equivocado. Aquele amor que às vezes ouvimos alguns pais falarem assim, eu não sei dizer não para o meu filho, né? Também ele já tem 17 anos, 1,80 m, 90 quilos de cabeça de abóbora, mas aí eu dou a chave do carro para ele, né? Porque ele já é um homem, ele já é enorme, né? Não. Temos que saber dizer não, né? Por amor. Por amor, não podemos deixar que uma criança de 3, 4, 5 anos, né, faça o que bem entende, porque eu trabalho a semana inteira, ainda vou brigar com ela no fim de semana? Não. Deixa ela fazer o que ela quiser, que a vida vai ensinar. A vida vai ensinar mesmo, mas ela pode, né, pagar um preço muito caro. Não é melhor ela aprender com amor dentro da sua família, dentro da sua casa? Até porque nós somos responsáveis pelas crianças que chegam até nós, né? Cada espírito que vem à nossa casa, que encarna, né? É como se Deus dissesse, estou mandando para você ajudar esse espírito a evoluir. Então, nós temos essas responsabilidades. Então, daí a importância do estudo, que nos ajuda a direcionar o nosso amor, né? E também o estudo sem amor não serve. É só experiência intelectual que pode até levar à vaidade. Na casa espírita, então, às vezes nós temos isso. Eu sei todas as perguntas do livro dos espíritos de cor. Doutrina espírita não é para se saber de cor. Doutrina espírita é para se saber de coração. De coração, com reflexão, exemplificando, com esforço para superar as nossas dificuldades. Então, se nós frequentarmos a casa espírita, frequentarmos os cursos, mas não refletirmos sobre o que estamos ouvindo, não nos esforçarmos para colocar em prática, não é, tudo o que estamos aprendendo na casa espírita, não vai adiantar muito para a nossa evolução. Demos tanto trabalho à espiritualidade, né, para fazer o nosso planejamento reencarnatório. E quando chegamos aqui, né, na casa espírita diz que eu tenho muitas encarnações, então deixa para a próxima. Não sejamos assim, né? Aproveitemos essa presente reencarnação, que é a mais importante. E temos essa alavanca que a doutrina espírita nos dá, não é? Porque Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa libertação que Deus, que Jesus, que a espiritualidade de luz quer de nós. Eles querem isso. E nos ajudam. Está aí a literatura espírita, né? Abrindo as nossas mentes, os nossos horizontes, as obras de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles e tantos outros. Não temos mais desculpas, não é? Emmanuel até nos diz que recorda que em doutrina espírita é preciso estudar e aprender, entender e aplicar, ou seja, alicerçar o nosso conhecimento no exemplo, né? Na aplicação. Então, sabedores de que aqui estamos, né? Com planejamento reencarnatório, com tudo o que precisamos para evoluir, e com a consciência de que precisamos também uns dos outros para evoluir, não nos isolemos mais, né? Não fiquemos achando que é problema do outro. Não. Nós não podemos pegar o problema do outro para nós, mas nós podemos ajudar o outro a resolver o seu problema. Não é?
Não fiquemos isolados, porque nós nascemos uns para os outros, né? O propósito de ter tanta gente aqui encarnada, né, é isso. É para nos ajudarmos uns aos outros, para aprendermos a amarmos-nos, né? Para aprendermos a conviver em paz, mesmo com as nossas diferenças. Porque, graças a Deus, cada um de nós é um, né? Cada um de nós tem o seu caminho evolutivo, cada um de nós tem a sua história. Não somos iguais uns aos outros, né? Podemos ser parecidos, mas iguais não. Tanto que cada um de nós, até no corpo físico, cada um de nós tem o seu DNA, né? Cada um de nós tem a sua impressão digital. Então, precisamos uns dos outros para evoluir. Nós somos, né, aqueles que às vezes se esquecem de que conviver e viver bem e evoluir é como bater palmas. Para bater palmas, ninguém consegue bater palmas com uma das mãos só. Nós precisamos das duas. E assim somos nós, precisando uns dos outros para evoluir, né? Nos amparando, sabedores de que chegamos aqui para educar o nosso espírito com as dificuldades que pedimos ou com as dificuldades que precisamos superar para a nossa evolução, né? E assim como chegamos aqui, né, conforme o estudo da noite nos diz, também sabemos que vamos voltar, que sejamos aqueles que se lembrem que quando aqui chegamos, né, quando encarnamos, todos sorriam e nós chorávamos, né? O nenenzinho chora logo, né? Mas vivamos de uma maneira tal que quando nós retornarmos à pátria espiritual, todos chorem e nós estejamos sorrindo. Sorrindo com a certeza do dever cumprido, com a certeza do esforço que fizemos para cumprir todo o nosso planejamento reencarnatório. Com a alegria, né, de voltar à pátria espiritual, sabedores que fizemos tudo que pudemos para nos tornarmos cada vez mais, né, obreiros do Senhor. Porque quando os apóstolos perguntaram a Jesus como eles seriam reconhecidos quando Jesus partisse, Jesus disse: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Que nós sejamos esses que se esforçam para serem reconhecidos, né, por muito nos amarem. Muita paz para todos. Obrigada.